Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós abordaremos o tema Renascimento e Humanismo. E como é que vai se dar esse movimento conhecido como Renascimento? Então, esse movimento conhecido como Renascimento, o Renascimento cultural, que aconteceu na Europa, ele se dá a partir de alguns acontecimentos que acontecem na Europa. Então, quando nós falamos na aula que nós falamos sobre as mudanças na Europa feudal, na fase da Baixa Idade Média, nós percebemos que algumas mudanças, algumas transformações aconteceram naquele período que vai do século XI ao século XV. Então é a partir dali que vai acontecer umas mudanças e vai favorecer o surgimento desse movimento chamado Renascimento. Como nós já vimos durante a Baixa Idade Média, a partir do século XI, a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes, dentre as quais está o aumento da produção de alimentos, isso se deu por conta da expansão das áreas agrícolas e da utilização de novas técnicas de cultivar a terra. Obviamente, com a produção de alimento, as pessoas passaram a viver mais, ter mais filhos, e, consequentemente, isso vai culminar no aumento da população europeia. Por outro lado, nesse mesmo período que nós estamos falando dessa Baixa Idade Média, o comércio com o Oriente, o comércio entre a Europa e o Oriente vai se desenvolver, as cidades elas vão ressurgir, porque quando aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa passou por um processo de ruralização, ou seja, as pessoas migraram para a zona rural, né? E as cidades elas perderam a sua importância e a importância passou a ser vista a partir da propriedade rural. Então, nesse período da Baixa Idade Média, é que as cidades perderam um pouco seu espaço na Alta Idade Média, vai ressurgir na Baixa Idade Média. Com o ressurgimento da cidade vai surgir as feiras, as casas bancárias, mercadores dos mais diversos lugares vão circular com suas caravanas, revendendo os produtos vindos dos mais diversos lugares do mundo, do Oriente, do Ocidente, da África. Esse movimento de mercadores vai movimentar o espaço europeu, né? E com isso vai fortalecer o ressurgimento das cidades. Então, essas são algumas características que vai propiciar, né, o surgimento do movimento conhecido como Renascimento. Conhecido como Renascimento e também pode ser chamado de Renascimento cultural. Então, com o surgimento dessas feiras, com o fortalecimento da relação comercial entre o Oriente e o Ocidente, né, o aumento nessas atividades comerciais, isso vai propiciar a circulação de valores, de moeda, e com isso vai acontecer o enriquecimento e o fortalecimento de uma nova classe social, de um novo grupo social, que é conhecido como a burguesia. É a partir dessas mudanças que acontecem na Europa, a partir da Baixa Idade Média, é que esse novo grupo social conhecido como burguesia vai se fortalecer do ponto de vista econômico. Como dito, essas mudanças elas começam a acontecer a partir do século XI e com essas mudanças o mundo vai se olhar a partir de uma nova concepção, né? Desprovida dessa concepção de mundo vista na Idade Média, no mundo medieval. São todos esses acontecimentos já citados e vão favorecer o surgimento do Renascimento enquanto movimento cultural. Esse movimento cultural conhecido como Renascimento, ele vai se iniciar a partir do século XIV, a partir das cidades italianas, e vai se propagar, vai se difundir por toda a Europa. E isso vai contribuir decisivamente para a formação desse Estado moderno que nós conhecemos, ou seja, é com o Renascimento que vai surgir essa ideia de modernidade. É a partir do movimento cultural conhecido como Renascimento que vai criar-se as bases dessa modernidade que nós conhecemos. É no Renascimento que vai surgir a Idade Moderna. Com o surgimento dessa modernidade a partir do Renascimento, os laços com a estrutura social do período medieval vai se afrouxar e com isso vai abrir espaço para o surgimento de um novo indivíduo. E que indivíduo é esse? É o indivíduo de mentalidade moderna, é o indivíduo moderno, é o indivíduo
da Idade Moderna. É a idade que vai tomar o lugar da Idade Média, né? E esse indivíduo moderno é o indivíduo que tem uma nova concepção de mundo, diferente dessa concepção de mundo pensada na Idade Média. Bom, então com o surgimento dessa mentalidade moderna, né, que está se formando, isso vai abrir espaço para que novas manifestações do ponto de vista da individualidade passe a se protagonizar na Europa. E que individualidades são essas? São individualidades que se divergem desse mundo medieval, né? Então, vai surgir os intelectuais que vão buscar a explicação, vão tentar explicar as coisas a partir da racionalidade. Então, as indagações para explicar o mundo não vão se basear mais nas explicações orientadas apenas pelo cunho religioso, pela fé e pela religião, mas sim por uma explicação racional. Então, isso é um dos aspectos desse movimento do Renascimento, né? Que é a questão de explicar, justificar as coisas a partir da racionalidade, a partir das explicações racionais, desprovidas dessa explicação que perdurou durante toda a Idade Média, que era baseado na fé e na religião. Então essa ideia essa maneira de ver o mundo a partir de Deus, ela vai diminuir, ela vai perder essa força e vai haver uma mudança nas ideias que vigoravam até então. Então, até o Renascimento, o mundo era visto pela ótica teocêntrica, pela teoria do teocentrismo, né? Que é essa teoria centrada nesse mundo baseado na fé, baseado em Deus, né? O Renascimento vai valorizar uma nova concepção, que é a concepção da teoria do antropocentrismo, ou seja, a concepção antropocêntrica, em que o homem é o centro das coisas. Essas explicações vão estar a partir do homem. O homem é o centro das coisas e não mais a figura divina. Então o ser humano será esse centro. Então a partir do surgimento dessa visão, dessa concepção antropocêntrica, do antropocentrismo, vai se valorizar a corrente de pensamento que valorizava a razão, em detrimento a fé e a religiosidade, né? Então, os atributos humanos, eles vão colocados em primeiro plano, nessa concepção do antropocentrismo, né? O homem será o centro, os atributos humanos será priorizado, e essa concepção, essa teoria em que o homem é o centro, ela vai ficar conhecida como o humanismo. O humanismo é esse movimento intelectual, esse movimento cultural intelectual surgindo, né, na Europa. Vai se desenvolver na Europa entre os séculos XV e XVI e caracteriza-se basicamente como uma concepção de que o ser humano é criatura e criador do mundo em que vive. Isso é essa concepção vista e pensada pela essa corrente de intelectuais e ficou conhecida como humanismo. Portanto, o humanismo foi exatamente isso, foi uma das correntes de pensamento, foi uma corrente de pensamento que mais contribuiu para o fortalecimento, para a formação e fortalecimento do Renascimento. Esse movimento, ele propunha-se basicamente no estudo de autores gregos e romanos, né, nos autores antigos, né, gregos e romanos, e a partir do estudo dos gregos e romanos, dos autores antigos, a partir deles era possível construir um conhecimento novo do ser humano e do mundo, né, diferente desse conhecimento que se tinha no mundo medieval. Então o humanismo, ele vai se apegar a esses autores antigos e a partir deles vão escrever, vão escrever tudo aquilo que aconteceu nesse universo do Renascimento, entre o século XV e XVI. Isso vai estar ligado à filosofia, à literatura, conhecimento de língua, à história, à matemática, né, que não se via, né, no período anterior ao Renascimento. Então, esses pensadores que faziam parte desse movimento, dessa corrente conhecida como humanismo, eles vão traduzir esses autores antigos, né? E a partir da tradução dessas obras da antiguidade é que eles vão aprofundar o conhecimento do mundo, desse mundo europeu, o conhecimento na parte de línguas, de literatura, de filosofia, da história, da matemática. Isso vai se expandir para a escultura, enfim, a própria ciência vai se desenvolver a partir
do que pensavam os autores antigos, mais precisamente autores gregos e romanos. Esse movimento humanista, a princípio, ele era restrito apenas aos eruditos, estava envolvido com as universidades. A preocupação dos humanistas, no princípio, era apenas reformular, tinha uma preocupação em reformular o ensino universitário tradicional, né, que era baseado no direito, na medicina e na teologia, e a partir do estudo dos autores gregos, eles propuseram essa reformulação, expandindo o conhecimento para as áreas de humanidades, né? E como dito, essas áreas estão ligadas à literatura, à filosofia, à história e línguas, certo? Então, o que era um movimento restrito aos eruditos, o humanismo passou a ser um movimento mais amplo dentro da Europa. Então, o humanismo ele vai contrapor, o pensamento humanista ele vai contrapor o pensamento de filósofos e teólogos medievais, desse período da Idade Média. Então, o pensamento que vai surgir dentro do Renascimento vai se contrapor a um pensamento que era vigente até então. Um pensamento ligado a esse teocentrismo, e o pensamento novo é um pensamento que vai se basear na questão da racionalidade. Então, enquanto o pensamento tradicional se submetia ao homem, a Deus, a orientação da Igreja Católica, a tutela da nobreza, exaltar os valores como piedade, mansidão, disciplina, os valores humanistas vinham numa outra linha. Enfatizavam a curiosidade intelectual do ser humano, no sentido de pesquisar, de explicar. Enfatizavam o espírito crítico do ser humano, a capacidade empreendedora, o desejo de aventurar-se, de explorar um novo mundo que não fosse esse da Idade Média, né? Então são essas ideias desse novo homem que vai marcar essa mentalidade moderna, essa mentalidade da modernidade. O Renascimento é um acontecimento que vai marcar, vai se construir essa mentalidade moderna, né? Dessa idade moderna que nós conhecemos na história. O Renascimento ele apresenta algumas características que são bem peculiares, né? De maneira bem simples, de maneira bem singela, bem simples, a gente vai enumerar essas características. Então, que características eram essas que marcavam esse movimento que surgia na Europa? Uma dessas características era a valorização do passado greco-romano, como já dito. Os pensadores, os filósofos desse tempo, eles passaram a estudar os autores antigos, no caso gregos e romanos. Então, os artistas e cientistas do Renascimento, eles viam nas obras dos gregos e dos romanos da antiguidade a inspiração para elaborar suas obras, para escrever, para esculpir, né, para construir, enfim. Então era a partir da obra desses autores antigos que os cientistas e os artistas e cientistas do Renascimento vão se inspirar. Então a primeira característica era essa valorização desse passado grego-romano. A segunda característica era, e nós já falamos que é o antropocentrismo, ou seja, essa característica é marcada porque o homem ele passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, dono do seu próprio destino, diferentemente do período anterior, em que o homem não tinha o controle de si mesmo, né? Estava submisso a um estado sobrenatural, religioso, enfim. Então, o antropocentrismo ele valorizava isso, essa questão desse homem independente, dono do seu próprio destino, diferentemente da época medieval em que predominava o teocentrismo, ou seja, tudo na Idade Média convergia para Deus. O Renascimento ele vai se opor a esse pensamento medieval. Outra característica é a questão do individualismo. O individualismo vai marcar também esse movimento do Renascimento. Hoje a gente pode até ver que a gente pode ver, quando a gente fala de individualismo hoje, geralmente é usada para se referir à questão do sujeito que pensa somente em si, e também visto de uma forma negativa. No período do Renascimento, esse individualismo era visto de uma forma positiva, né, em que valorizava a capacidade intelectual, o talento, a criatividade do sujeito. E por fim, o Renascimento tinha uma característica que marcou o Renascimento, que ele passou a conceber uma nova visão de mundo. Então, para os renascentistas, para os cientistas,
artista desse período, o tempo ele passa a pertencer ao homem, é o homem que vai usar esse tempo, aperfeiçoar, conhecer, experimentar, se assim ele quiser. Na visão medieval, o tempo pertencia a Deus e pertencendo a Deus seria pecado, por exemplo, emprestar dinheiro a juro, cobrar juros por o tempo de dinheiro emprestado. Então, isso na Idade Medieval era visto como pecado. A partir do Renascimento, isso era visto como um acontecimento normal, uma vez que o homem tinha o controle das suas coisas, o homem controlava o seu destino, o homem controlava seu tempo, né? Então, o mundo vai ser visto a partir de uma nova concepção, e essa concepção não é mais uma concepção baseada no teocentrismo, baseada na figura de Deus, mas é baseada na figura do homem. Agora, pois bem, quando nós falamos essa questão de Deus e homem, isso são apenas teorias, são pensamentos que surgiram numa determinada época e que, de uma forma ou de outra, influencia gerações que vieram após esse tipo de pensamento. Então, até os dias de hoje, se estuda o antropocentrismo, se estuda o teocentrismo, né? Mas são teorias que ajudaram a conceber o mundo, ajudaram a construir e reconstruir o mundo. Pois bem, então esse era o nosso encontro de hoje, falar do Renascimento e o humanismo, mais precisamente das características que propiciaram, das motivações e propiciaram o surgimento e o fortalecimento desse movimento conhecido como Renascimento, certo? Então esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.